Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos aí ao nosso webinar, parte 2 do nosso webinar sobre Fibonacci. Sexta-feira, vamos aproveitar esse conteúdo que está super interessante, pessoal. Primeiramente, eu quero ver se vocês já tinham ouvido falar sobre extensões de Fibonacci. Quem já tem conhecimento sobre esse tópico? Vou ver se alguém já tinha ouvido falar. É um tópico relativamente fácil, porém tem que prestar atenção para pegar os pequenos detalhes aí das extensões de Fibonacci, tá certo? Eu vou compartilhar com vocês agora a minha tela. Um momento, com a nossa apresentação. Perfeito. Ó, eu já estou vendo aqui o Fernando falando que já tinha visto. A maioria falou que ainda não viu. Então, vamos falar um pouquinho sobre as extensões de Fibonacci, tá? Antes de qualquer coisa, pessoal, por favor, leiam aqui o aviso de risco. Como vocês sabem, nós estamos falando de um mercado que envolve certo risco, então eu peço a gentileza aí de vocês lerem, enfim, para ter conhecimento nessa questão, ok? E aí a gente vai para o nosso webinar aí sobre extensões de Fibonacci. Pessoal, essa é a parte 2 do webinar, tá? A primeira parte a gente falou sobre retrações com Fibonacci. Se você não assistiu e quer assistir, basta você entrar lá no YouTube e digitar IKEoption português. E lá você terá todos os webinários anteriores, tá? Sempre fica gravado. Então, é só você buscar lá no YouTube IKEoption português, tem o nosso canal oficial, e você pode assistir a parte 1 desse webinar lá no YouTube mesmo, tá? De qualquer forma, depois de aproximadamente 7 a 9 dias, quem se inscreveu no webinar com o e-mail da conta IKEoption recebe no e-mail um lembrete, né, com essa informação, tá? Mas quem tiver curiosidade, só IKEoption português, lá no YouTube, que vocês têm acesso, tá? Bom, vamos lá. Como de costume, pessoal, vocês podem fazer perguntas aqui no chat, tá? No final do webinar eu vou buscar algumas perguntinhas aí e vocês podem, enfim, estar perguntando de acordo com o conteúdo, podem já estar fazendo suas perguntas, tá certo? Ó, tô vendo aqui que o Peter falou que quer aprender a analisar os gráficos. A gente vai ao vivo hoje, tá? Porém, eu vou focar no assunto que são, né, as extensões de Fibonacci, tá certo? Bom, vamos lá, pessoal. Quem assistiu a primeira parte, tá? A gente vai fazer agora um recap aqui, vamos recapitular um pouquinho. Eu expliquei um pouquinho sobre quem foi, né, Leonardo Bonatti, etc. Mas a ideia principal, tá, do Fibonacci no trading é que a gente vai definir essas linhas, ok? Que automaticamente nos dão esses pontos que a gente tem aqui. Então, essas linhas automaticamente na fórmula de Fibonacci, elas já estão aqui, já estão incluídas, tá certo? Bom, aqui a gente, nas retrações de Fibonacci, gente, pullback, tá? Retração significa pullback. Então, a gente vai definir a nossa grade do início da tendência até o pico, ok? Uma vez que a gente tem identificado o pico, a gente vai esperar para ver a retração, ou seja, o pullback, conforme está mostrando aqui, tá? A gente pode ver que o mercado encontra um suporte na linha de 38,2, ok? Quando a próxima vela se fecha, ela confirma a reversão na direção ascendente, tá certo? Então, aqui, a gente teve o pullback. Uma vez que essa vela verde aqui fechar, nessa seguinte a gente já entraria, digamos, comprado. E aí uma ordem pode ser criada assim que a confirmação for dada, tá certo? Não tem segredo nenhum. A gente viu aqui, o gráfico está nos mostrando uma tendência de alta e tivemos um pullback aqui, tá certo? Essa é a ideia das retrações com Fibonacci, tá bom? Bom, agora vamos entender o que fazem as extensões de Fibonacci, que é o nosso tema principal. Hoje não é retração, hoje a gente vai falar de extensões, tá certo? Vamos lá. Perfeito, a gente tem um gráfico aqui.
podem ver que a tendência geral dele é de alta, ok? Então, como que a gente vai usar essas extensões, tá? Basicamente, ela é conhecida como, né, extensão de Fibonacci, é uma ferramenta que os traders utilizam para estabelecer metas de lucro, perfeito? Elas podem estimar até onde um preço ele pode viajar após o término de uma retração e o preço continuar na direção da tendência principal. Tá? Essa parte é importante, tá, gente? Mas eu vou mostrar para vocês para ficar um pouquinho mais claro. Vamos lá. As extensões de Fibonacci, ela pode encontrar também áreas projetadas de suporte ou resistência, tá? Gente, aqui tá FE porque está no termo em inglês, tá? Fibonacci Extensions. Mas pode ser EF, né? Que é extensões de Fibonacci. Então, vocês podem falar de outra maneira. Então, vamos entender aqui no nosso gráfico. Perfeito, pessoal. Está claro que a gente tem uma tendência de alta, tá? Se a gente considerar toda a direção do gráfico, a gente está com uma tendência de alta. Porém, o nosso pullback está nos mostrando, né, uma tendência de baixa. Então, a gente tem uma mini tendência de baixa aqui no nosso gráfico de uma tendência de alta, perfeito? E aí que a gente vai traçar as nossas extensões de Fibonacci, tá? Vou me aprofundar mais ao vivo, né, quando for para o gráfico ao vivo, para vocês entenderem como que a gente vai traçar isso. Vamos lá. Bom, como vamos definir nossas extensões de Fibonacci? Vamos encontrar ondas de impulso na direção da tendência, ok? Claro aqui que a gente tem uma tendência de alta. A gente vai encontrar o ponto de retração, tá certo? Gente, aqui não tem segredo nenhum. Tendência de alta, tivemos a retração, pullback. E aí a gente vai traçar a nossa grade, tá? A grade de Fibonacci de alto a baixo em uma tendência de alta e de baixo a alto em uma tendência de baixa. Pessoal, presta atenção, a gente não está considerando, tá? A gente, quando for traçar essa grade aqui, a gente não está considerando toda a nossa tendência de alta. A gente vai considerar esse pullback, que é uma mini tendência de baixa, tá certo? Por isso que a gente começou traçando ela de baixo, de cima para baixo, tá? Somente na retração. Gente, se a gente fosse pegar toda a extensão aqui, seria ao contrário, tá bom? Porém, a gente está falando de uma mini tendência de baixa, que é essa, ok? Que é o nosso pullback. Vamos lá. Tá certo? Então, a gente pegou, né, de cima para baixo. Começamos a traçar aqui até aqui, que foi a nossa tendência, mini tendência de queda, tá? E aí, a nossa grade vai exibir os níveis de extensão. Então, vamos entender quais são esses níveis de extensão, tá? Gente, considerando que a gente teve aqui o pullback, tivemos essa vela aqui de confirmação de reversão da tendência, tá? Aqui a gente teria entrado comprado nesta vela aqui, ok? E aí, sim, nós poderíamos definir os nossos níveis de take profit, tá certo? Ou considerar como suporte e resistência. Então, olha só, as extensões atuam como metas de lucro ou né, suporte e resistência, de onde o preço pode voltar, ok? Pessoal, aqui tá assim, nesse gráfico tá de um dia, tá? Mas vocês podem adaptar de acordo com a negociação que vocês querem fazer no dia a dia. Se vocês usam vela de 5 minutos, 1 hora, 2 horas, etc., pode ir de acordo aí com a vontade de vocês, tá? Eu geralmente uso mais para médio e longo prazo, mas pode ser de acordo com a preferência de vocês. Vamos entender, então, olha, possíveis pontos aqui considerando que a gente entrou comprado nessa vela aqui seriam possíveis pontos de take profit. Poderia colocar meu take profit aqui,
aqui, né, de acordo com a aversão ao risco, né, que eu tenha, né? Eu sou uma pessoa mais conservadora, então, com certeza, colocaria um take profit aqui numa área um pouquinho mais próxima à minha entrada, tá? Vamos ver agora. Vamos entender agora as retrações, novamente. Tá certo, pessoal? Nossos pullbacks. Tendência de alta, tá? A gente vê claramente que é uma tendência de alta e aqui tem um pullback. Aqui a gente vê claramente que é uma tendência de baixa e aqui tem um pullback, ok? Então, o que a gente vai focar é sempre no pullback, tá certo? A gente vai sempre focar no pullback para desenhar as extensões de Fibonacci, ok? As retrações, tá? São os pullbacks, são correções de preço de curto prazo que podem ocorrer durante um grande movimento de tendência de alta ou de baixa de longo prazo, ok? A princípio, isso também não tem segredo nenhum, é fácil de identificar esses pullbacks, né? Olha só o exemplo que a gente tem aqui. Claramente uma tendência de alta e temos uma retração aí, um pullback, né? Um mini pullback aí de baixa, certo? Então, nas extensões, o que a gente vai focar é nisso aqui, ó. Então, é nesse pullback aqui que a gente vai desenhar as nossas extensões, tá? Perfeito? Até então, pessoal, tá tranquilo? Estão entendendo? Essa é uma parte fácil, tá, gente? Quem não assistiu a primeira parte, vai lá no YouTube, como mencionei, procura aí que option português, que vocês vão ver a primeira parte que a gente falou de retrações de Fibonacci, tá? Vamos lá. Aqui a gente tem um exemplo de uma tendência de alta, porque obviamente ela está fazendo isso aqui, né? Perfeito. O mercado está em tendência de alta e está em ondas, ok? Ou a gente pode chamar também de oscilações ou impulsos. Então, a gente tem esse mercado está indo, né, de acordo com essas ondas. Aí temos uma retração, tá? Aqui a gente está usando velas de 4 horas. Por que é uma retração, gente? Estava em alta, teve essa baixa aqui, essa retração, esse pullback, voltou a subir, entenderam? Tivemos a nossa retração, ok? Olha só onde que a gente vai traçar nossas linhas de extensão, tá? Onde que a gente vai colocar nossa extensão aí de Fibonacci, gente? Na retração, tá? Somente nessa retração aqui que está em tendência de baixa. Então, vou começar traçando do pico até até embaixo, né, dessa retração. E aí eu vou ter os nossos níveis aqui, as nossas extensões de possíveis take profits, né, ou top loss, eventualmente, se a tendência, né, não for na nossa direção. Então, nesse caso aqui, gente, a gente vai desenhar a nossa extensão de Fibonacci do topo do pullback até o fundo, ok? Do topo do pullback até o fundo, porque é uma retração aqui de baixa, tá certo? É um pullback de baixa. Então, identificamos o topo e o fundo e traçamos nossa Fibonacci. Ok? Aqui a gente teria a nossa próxima vela, que poderia ser um ponto de entrada. E aí nós temos os possíveis níveis de resistência, possíveis momentos de take profit, ok? Considerando que a gente tenha, por exemplo, comprado nessa vela aqui, a gente pode colocar um take profit aqui, ou aqui, ou se você tem bastante coragem, né, você pode colocar aqui, e assim por diante. Então, né, olha só quantas vezes essas velas bateram aí nesses suportes, né? A gente pode considerar isso. Tá, pessoal, antes de eu mostrar para vocês, onde que está o nosso pullback aqui? Quem identifica o nosso pullback? Onde que está aí a nossa retração?
Conseguiram identificar? Vamos ver agora. Bom, a gente vê claramente uma tendência de queda, tá, nesse mercado. Temos uma tendência clara de queda. E, novamente, temos o movimento aí em ondas, né, de impulso e retração, tá certo? Aqui a nossa retração, pessoal, nosso pullback, tá certo? E aí que a gente vai traçar nossas extensões de Fibonacci. A gente está no mercado de queda, tá certo? Porém, a nossa retração está em alta, tá? Isso aqui é uma, digamos, mini tendência de alta. Porém, é o nosso pullback. Então, como que a gente vai traçar essas extensões? A gente vai traçar elas de baixo para cima, tá certo? Então, começa aqui e termina aqui. Tá bom? Começa aqui e termina aqui. Perfeito? A gente vai ver isso ao vivo no gráfico para vocês entenderem melhor, tá? Desenha a extensão de Fibonacci da parte inferior da retração para o topo, ok? E a próxima vela, né, ela pode ser considerada um ponto de entrada, pessoal. Então, neste caso, onde que a gente poderia ter níveis de resistência ou momentos de possível take profit, né? Considerando que a gente entra vendido, né? Depois, nessa vela aqui, a gente poderia pegar take profit, take profit, take profit e assim por diante. Ok? Não tem segredo, né, pessoal? Mas, obviamente, que você tem que ter tempo de tela e estar praticando para conseguir pegar esses detalhezinhos. Tivemos aqui impulso e retração, ok? Temos uma tendência, claramente uma tendência de alta, um mini pullback aqui, tá? Traçamos aí nossa Fibonacci nesse mini pullback. Então, aqui a gente tem um downtrend, né? Uma mini tendência de baixa aqui. Vamos começar traçando de cima até embaixo. Ok? E aí a gente tem um possível ponto de entrada, tá? A gente vai nessa vela aqui, na seguinte, por exemplo, a gente entraria comprado. Vamos lá. Possíveis oportunidades de take profit também, né? De acordo com a nossa resistência, né? O nosso psicológico ao risco, você pode definir aí seu take profit, ou aqui, e assim por diante. Ok? E, obviamente, um stop loss para caso, né, o mercado, a gente nunca sabe o que vai acontecer, então é bom a gente se prevenir nesse sentido, né? Pode colocar aí, definir um stop loss, caso o mercado vá contra a nossa tendência, tá? Mas olha só, pessoal, só para vocês terem uma ideia, possível risco, uma vez, tá? Possíveis recompensas, 1,24, 2,5 ou 5,2. O que isso significa? Se você tiver R$100 e você for entrar nessa ordem, você vai estar arriscando os R$100, tá? Então, por isso que é possível risco uma vez. Porém, quais são as suas possíveis recompensas, tá? Se a sua ordem parar aqui, nesse take profit, você sai com R$124. Se a sua ordem parar nesse take profit aqui, você sai com R$250. E se sua ordem, né, parar neste ponto aqui, você sai com R$520, tá certo? Então, você arrisca 100, porém a sua recompensa ela pode ser maior, tá? Então, aqui a gente tem o nosso possível risco, caso o mercado não siga, né, em direção à nossa tendência, e aí as suas possíveis recompensas, ok? Bom, vamos agora lá para o meu gráfico ao vivo e deixa eu mostrar para vocês, tá? Essa ordem aqui, eu fiz ela antes de entrar para esse webinar ao vivo, tá? E fiz utilizando essa retração, ok?
tô com velas de um dia, pessoal, porque eu faço negociações mais a longo prazo, tá certo? Mas olha, a princípio está indo ao meu favor, tá? Bom, a gente claramente tem aqui uma tendência de queda, porém, com uma retração aqui, ó, tô considerando a sombra, também a sombra da vela, com uma retração de alta, tá? Então, é por isso que eu fiz, comecei traçando de baixo para cima, tá certo, gente? Comecei aqui, terminei aqui. E olha só onde que eu coloquei o meu take profit, aqui no 38,2, tá? Então, a princípio, eu já tô com um pouco de lucro, aqui, tá? Mas vou esperar, né, chegar aqui no meu take profit. Pode ser que não continue essa tendência de queda? Pode, tá? Porém, é assim que funciona o mercado. Obviamente, você tem que estar ciente de quanto risco você está disposto a tomar nesse sentido, tá? Mas olha só, pessoal, o que eu quero mostrar para vocês aqui, claramente a gente tem uma tendência de queda, temos aqui o nosso mini pullback de alta, tá? E tracei a minha extensão de Fibonacci considerando esse pullback, entrei vendida aqui e coloquei o meu take profit aqui mais ou menos no 38,2, tá? Se você é mais arrojado, pode ir no 50, pode ir no 61,8 e assim por diante, tá? Então, vai de acordo aí com como vocês, né, preferem estar operando. Então, olha só, estou admirando aqui minha ordem, achei bem bonitinha. Vamos ver se eventualmente eu vou ter lucro nessa ordem, tá, pessoal? Vamos ver aqui um outro exemplo, tá? Claramente aqui, pessoal, a gente tem uma tendência de queda, tá? Claramente esse gráfico está caindo. Porém, nós temos aqui o nosso pullback de alta, né? Que é o nosso mini pullback de alta, ok? Nesse pullback de alta, eu começo traçando de baixo para cima, ok? Porque eu estou falando do nosso mini pullback. Não resta dúvidas que há uma tendência de queda, ok? Não resta dúvidas que há uma tendência de queda. Mas a gente, para desenhar as extensões, vai só considerar esse pullbackzinho aqui, tá certo? Nesse caso, gente, eu não entrei com nenhuma ordem aqui, tá? Mas, por exemplo, onde que a gente poderia considerar um possível stop, tá? Eu entraria vendido nesse caso, tá? Tivemos aqui descida, pullback, tá? E possíveis pontos de take profit ou stop loss. Um stop loss nesse exemplo, eu colocaria aqui, ó, um pouquinho para cima do zero, tá? E aí a gente pode escolher, considerando que nessa vela aqui, gente, a gente teria entrado vendido, tá? Nessa vela aqui, a gente teria entrado vendido, aí você pode escolher se quer colocar o seu take profit aqui, ou aqui, ou aqui, e assim por diante, né? Que o Fibonacci ele vai te dando essas extensões, né? O que passar aí do 100, digamos, vai ser as extensões, tá? Olha só minha outra ordem. Vamos ver se vai alcançar aí o meu take profit. Tá? Obviamente, pessoal, eu fiz só um exemplo para vocês, nesse sentido, né? Eu coloquei uma ordem baixinha só para dar um exemplo mesmo. Tá? Mas muito interessante vocês testarem isso. Obviamente, testa na conta de treinamento, vê como é que vai. E aí, se vocês sentirem confiança, vocês podem estar utilizando na conta real, tá? Vamos ver aqui, ó, de binárias, tá? Para quem gosta mais de curto prazo. Para fazer esse desenho, pessoal, eu usei velas aqui de 5 minutos. Ele não está me deixando clicar aqui. Eu usei velas de 5 minutos, ok? Então, olha só, pessoal. Aqui eu tinha uma clara tendência de alta, tá certo?
Porém, eu tive um pullbackzinho aqui de baixa, tá? Então, eu comecei traçando de cima para baixo e considerei a sombra da vela, tá? Considerei a sombra da vela. Pessoal, pullbackzinho de baixa, traço de cima para baixo. E aí, neste caso, por exemplo, 5 minutos, vou voltar aqui para 1 minuto. Vamos ver o que que a gente... agora já saiu totalmente da minha tendência, tá? O que que a gente pode fazer? Aqui eu tô vendo claramente uma tendência de baixa. Aqui, ó, até aqui teve um pullbackzinho que dá para até arrastar, se vocês quiserem. Agora, por exemplo, está um pouco difícil. Deixa eu voltar para 5 minutos e ver o que que a gente consegue desenhar. Só coloquei 10. Meu mouse não está funcionando, gente, perdão. Vamos lá. 5 minutos. Olha só. Olha só, a gente tem aqui uma tendência de baixa e temos um pullbackzinho aqui de alta, tá? Então, eu começaria... Deixa eu ver. Vou colocar aqui outro... Tenho esse... Fazer um teste. Ok. Pessoal, a gente vai considerar que eu estou tendo esse pullbackzinho aqui de alta, ok? Então, vamos começar traçando. Baixo para cima. Porque eu estou só considerando aqui o meu pullbackzinho, certo? E aí a gente vai ver onde que a gente pode entrar vendido nesse gráfico. Deixa eu tirar esse outro Fibonacci aqui, para não confundir. Deletar. Pessoal, deixa eu usar meu trackpad aqui, que o meu mouse não está funcionando. Perdão, gente. Olha só, estou tentando tirar. Vamos lá. Pronto, finalmente. Vamos lá. Temos o nosso pullbackzinho aqui, deixa eu mudar as cores para ficar mais visível. Olha só. Bom, gente, o meu mouse não está cooperando hoje, então vamos assim mesmo, tá? O que a gente vai ver? 5 minutos. Agora, já tracei, tá? Só considerando o pullbackzinho aqui, tá? Esse pullbackzinho de alta. Vou voltar aqui para 1 minuto. Vamos ver se dá certo, tá? Eu, como eu mencionei, gente, eu sou mais trader de longo prazo. Então, vamos fazer o teste aqui. Como é que vai? Pullbackzinho aqui de alta. E nessa vela aqui eu teria entrado já vendida. Vou tentar, né, gente, entrar vendido aqui. E aqui, obviamente, se eu estivesse negociando médio e longo prazo, aqui seriam pontos importantes, tá? Então, poderia colocar, né, se fosse Forex, por exemplo, poderia colocar take profit aqui, 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 e assim por diante, tá certo? Então, aqui, como eu falei, agora a gente está com velinhas de 2 minutos, ó. Vamos ver. Mas aqui eu tive o meu mini pullbackzinho, né? Nem sempre dá certo, mas eventualmente... Então, na verdade, eu estou usando aqui a sombra, né, da velinha.
Vamos ver essa operação. Nem sempre dá certo, né, pessoal? Mas, olha só, no que eu fiz aqui, considerando longo prazo, até então estou tendo um lucrinho. Bom, a princípio, gente, é isso, tá? Era só, eu queria que ficasse bem claro que você sempre vai traçar as extensões no seu pullback, tá? Na direção do seu pullbackzinho. Essa é a grande, né, a grande questão. Ó, ó, aqui foi por pouco, por pouco, né? Mas eventualmente foi um win, ok? Geralmente, né, se eu considerar aqui velas de um dia, enfim, eu vou nessa. É mais fácil para a gente ter essa ideia. Ok? Bom, pessoal, vou voltar aqui para a apresentação. Bom, agora já está na hora das nossas perguntinhas. Deixa eu voltar aqui no chat e ver quais são as dúvidas de vocês. Um momento. Ok. Agora eu vou aqui para o chat, vou conseguir prestar um pouquinho mais de atenção aqui no chat. Ok, vamos lá. O André Luiz fez a perguntinha. Essa análise podemos fazer com a vela de dia, no caso? Você pode, André, usar a vela, o tempo de vela que você quiser, tá? Então, se você, por exemplo, geralmente faz negociações de 1 minuto, dá para tentar traçar esse Fibonacci aí, né, colocar 5 minutos e aí fazer traçar o seu as suas extensões, tá? E aí depois volta para 1 minuto e vê o que o gráfico te fala. E olha só, o Peter perguntou se tem algum material disponível. Peter, entra lá no canal da Equioption, é Equioption Português, e você pode ver lá todos os webinários antigos, todos os assuntos que a gente já falou, tá? A gente está postando tudo lá no YouTube, os webinários anteriores, tá certo? O Ellison fez uma perguntinha. O que é o take profit? Então, Ellison, o take profit no Forex, tá? Quando você dá uma entrada, você pode deixar pré-definido um ponto de fechamento, tá? Da sua ordem. Então, você pode colocar lá um ponto que você queira, né? Você acredita que o gráfico vai chegar e você vai ter lucro. Se o gráfico realmente, se as velas realmente tocarem aquele ponto, tocarem o take profit, a sua ordem fecha com lucro. Ok? Vamos ver. O Vilmário fez uma perguntinha. Como faço para mudar minha conta de real em dólar? Vilmário, atualmente não está disponível, tá? Então, o que você teria que fazer? Você teria que fechar a sua conta atual e abrir uma conta nova, tá? Mas, por favor, não abra duas contas ao mesmo tempo. Você só pode ter uma única conta ativa na Equioption por vez, tá? Então, quer fechar a conta em real, fecha ela, bloqueia e aí sim abre a conta nova. Ok? Vamos lá. O Max fez a perguntinha. Pode ser aplicado no Forex? Pode, sem problemas. Marcos fez a perguntinha. Trailing stop tem na plataforma? Tem sim, Marcos. Temos o trailing stop, tá? Especialmente se você tem o modelo antigo da plataforma, tem lá o Forex antigo da plataforma. No Forex antigo, você não entrava com pips, né? Você não definia com pips, você definia a sua entrada com um valor, ok? Vamos lá. A princípio, gente, eu acho que é isso. Mais dúvidas que vocês tenham. Gente, vão lá no nosso canal do YouTube, vejam todos os webinários anteriores, que pode esclarecer bastante das dúvidas de vocês, tá? A gente tem assuntos bem mais fáceis, né? Tem de vários níveis. Para quem está começando, para quem prefere binária, para quem prefere, né, Forex e assim por diante, tá? Ângelo, você pode sim acessar a gravação, tá? Dentro de 7 a 9 dias.
Se você se inscreveu no webinar com o seu e-mail da conta Take Option, você vai receber lá no e-mail o link direto para assistir, né, a gravação, tá? Mas dentro de uns 10 dias também, aproximadamente, vai estar lá no canal do YouTube e vocês podem acessar à vontade e assistirem quantas vezes quiser. Pessoal, agradeço aí a participação de vocês.